Oi, cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse belíssimo canal onde estamos na temporada de especial de Natal. Hoje vai ser um especial de Natal misturado com crime sem solução, porque o caso de hoje, de fato, a gente não sabe o que rolou com essas crianças até o dia de hoje. Basicamente, 5 crianças desapareceram sem deixar rastro. Tipo assim, nenhum. Como é possível crianças desaparecerem e nunca serem encontradas, sendo que o caso aconteceu em 1945? Fica até o final do vídeo pra você descobrir. Quero muito saber a opinião de vocês, então já pega essa pipoca, prepara o seu miojo. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, já deixa seu like e vamos pra mais um especial de Natal. Essa história aconteceu na véspera de Natal do ano de 1945 em Fayetteville, na parte ocidental da Virgínia, nos Estados Unidos, onde George Souther e Jenny Souther moravam com seus 9 filhos. Era uma galerinha, era uma grande galera. Na madrugada do dia 24, a família toda já estava dormindo, quando eles foram acordados por um incêndio. Do nada, fogo! Por volta de mais ou menos 1 da manhã. Preciso que vocês prestem atenção em todos os detalhes, porque cada detalhe nessa história é importante, porque esse crime até hoje não foi solucionado. Jenny, que era a mãe, o George, que era o pai, e mais 4 filhos conseguiram escapar. O primeiro que conseguiu escapar foi o Marion, de 17 anos, o George Jr., de 16, a Sylvia, de 2 e o John, de 23 anos. 4 deles conseguiram escapar, lembrando que eram 9 filhos. Os filhos que não conseguiram escapar era Beth, de 5 anos, Jenny, de 8 anos, Louis, de 9 anos, Martha, de 12, Maurice, de 14. E todos eles estavam dormindo no segundo andar da casa. A casa tinha 2 andares. O George levou a sua esposa e seus 4 filhos pro lado de fora da casa e depois ele resolveu que ele ia voltar e buscar as outras 5. Só que a escada que dava acesso ao segundo andar estava pegando fogo, não tinha como ele subir. E aí eles resolveram que eles deveriam procurar a ajuda de outras pessoas fora da casa, né? Marion, a filha de 17 anos, correu pra casa dos vizinhos e na casa de um desses vizinhos que ela chegou, ela ligou pros bombeiros, só que os bombeiros não atendiam. Outro vizinho também tentou ligar pros bombeiros, mas também não obteve resposta. Então foram 2 tentativas de tentar chamar alguma autoridade. Esse segundo vizinho falou: cara, é impossível, a casa tá pegando fogo, o que a gente vai fazer? Ele saiu pela rua procurando bombeiro. Ele foi atrás do chefe de departamento dos bombeiros, chamado FJ Morris. O caminhão tava estacionado ali no próprio departamento e ele falou: amado, então tem um incêndio ocorrendo, vamos lá pra ajudar essa família? Mesmo que o departamento ficasse só a 4 quilômetros de distância da casa da família Souther, eles demoraram 7 horas para aparecerem lá. Lembrando que, enfim, todo esse caso, o incêndio começou 1 da manhã, os bombeiros só chegaram lá às 8 da manhã. Obviamente, quando eles chegaram lá, a casa já era cinza. As autoridades procuraram pelos corpos das 5 crianças, mas adivinhem, nada foi encontrado. As crianças acabaram sendo declaradas como mortas pelo incêndio e Morris, que era o chefe de departamento de bombeiros, supôs que o fogo estava tão quente que, enfim, até os ossos foram completamente destruídos pelo fogo. Só que aí a Fernanda, ela fez uma pesquisa aqui. Um crematório, quando você bota um corpo lá num crematório para cremar, vai de 1400 a 1800 graus para queimar tudo e virar tudo pó. Demora de 2 a 5 horas para esse processo todo acontecer num corpo adulto. Um incêndio normalmente tá com uma escala assim de fogo de 700 graus, 750 graus Celsius. Não chega nem perto desses 1400 aí. Enfim, não faz muito sentido esse calor todo ter feito os ossos se desintegrarem. Mas mais pra frente a gente fala mais sobre isso. Os investigadores apontaram que a causa do incêndio na casa foi curto-circuito, que acabou incendiando essa casa que era feita 100% de madeira. Mais ou menos 1 semana depois, os atestados de óbito já estavam prontos e os investigadores já estavam prontos para dar a conclusão do caso, que enfim, tinha acontecido um incêndio, as crianças morreram, é isso aí. Só que, cara, não. No lugar da casa, que era a casa, né, depois virou só cinzas, o George, o pai da família, resolveu construir um memorial em memória dos filhos. Só que depois de toda essa situação, ele e a esposa dele começaram a desconfiar de que, enfim, tinha alguma coisa de estranha nesse caso todo. Eles começaram a achar que os filhos não tinham sido mortos, e sim sequestrados. Eles acreditaram que a causa do fogo foi 100% proposital, foi tipo assim, o incêndio foi feito de propósito, e não por conta de problemas
sistemas elétricos da casa, tendo em vista que o George, naquele mesmo ano, tinha feito uma vistoria completa da casa com uma companhia elétrica da cidade pra ver se estava tudo certo, e tava tudo certo, então não fazia sentido do nada dar um curto-circuito e dar no que deu. Só que eu vou contextualizar um pouquinho vocês sobre quem era o George, pai da família, né? O porquê que talvez isso bote mais uma pulga atrás da nossa orelha. O George, ele era italiano, morava na Itália e foi da Itália pra essa cidade nos Estados Unidos, a Fayetteville, e foi viver em uma comunidade de imigrantes italianos. Essa comunidade desprezava, tipo assim, profundamente o ditador Mussolini, que foi o cara que fundou o fascismo, caso vocês não saibam. Ninguém sabe de fato por que o George fugiu da Itália, saiu da Itália, mas muitos acreditam que ele meio que tinha um passado sombrio, uma coisa meio esquisita lá na Itália, que inclusive pode ter a ver com o desaparecimento dos filhos dele. Existem algumas evidências que apontam que os filhos do George e da Jenny de fato foram sequestrados e não, enfim, sofreram naquele acidente. Ó, primeira coisa, pouco tempo antes desse fogo todo acontecer, desse incêndio todo acontecer, um homem tava vendendo seguro de vida, bateu lá na porta deles, tipo, oi, tudo bom? Vocês querem um seguro de vida? Só que a família falou, não, somos só nós dois e várias crianças, não tem porque ter seguro de vida. Enfim, a história diz que como a venda foi mal sucedida, o cara que tava vendendo ficou pé da vida e falou assim, abre aspas, a sua casa vai virar fumaça e as suas crianças vão ser destruídas, você vai ser cobrado por tudo o que fez e falou contra Mussolini. Então a gente vê aí que o cara era contra Mussolini, mas esse cara que tava vendendo aqui o seguro de vida era a favor. Tá, essa foi a primeira suspeita que pode ser um dos motivos das crianças terem desaparecido e não, enfim, ter acontecido um incêndio de maneira acidental. Segunda coisa, poucos dias antes do incêndio, 2 filhos que sobreviveram ao incêndio observaram que tinha um cara, um homem, que sempre ficava observando a menininha de 5 anos, a Beth, que foi uma das que não sobreviveu, de longe. Ele sempre ficava, tipo, observando e tal, e esses 2 filhos que sobreviveram perceberam isso. Outra evidência que na noite do incêndio, o que rolou foi que, tipo assim, meia hora antes de todo o caos começar, o telefone tocou, o telefone assim da casa tocou, a Jenny levantou, atendeu o telefone, porque enfim, ela levantou da cama, ela já estava pronta pra dormir, e ela notou que as luzes da casa estavam acesas, coisa que enfim, não estava porque eles tinham todos ido dormir. Depois, enfim, ela atendeu o telefone, não era ninguém, ela voltou pra cama e escutou uma batida forte no teto da casa, tipo um tum, seguida de um barulho de alguma coisa rolando assim no teto da casa. Pouco mais de meia hora dela ter levantado, ouvido o telefone, ouvido o barulho, eles começaram a sentir, enfim, o cheiro de fumaça e a casa pegando fogo. Um detalhe muito importante aqui que muda bastante esse rumo dessa história é que quando eles acordaram, tipo assim, meu Deus, a casa está pegando fogo, as luzes estavam acesas. Se era um curto-circuito, vocês não concordam comigo que as luzes deveriam estar apagadas porque deu um curto na casa, não tem energia, não tem luz? Não é esquisito? Pessoas que sabem mais de eletricidade, deixe saber aqui nos comentários. As luzes não deveriam estar apagadas? Depois do fogo, quando a família foi visitar o memorial, o que restou da família no caso, infelizmente, quando foi visitar o memorial, Sylvia, que foi uma das filhas que sobreviveu, encontrou um objeto de borracha bem duro onde era o jardim da casa, e eles acreditam que esse era o objeto que, enfim, caiu e eles ouviram à noite antes do incêndio. Com todas essas coisas estranhas e não acreditando que os filhos dela tinham simplesmente virado cinza sem nenhum tipo de resquício de osso ou qualquer coisa, a Jenny, a mãe, começou a queimar vários tipos de ossos diferentes pra ver se eles ficavam com resquícios ali, mesmo que pegando fogo. E todos os animais que ela botou fogo deixavam resquícios. Ela, inclusive, conversou com funcionários de um crematório, ela teve a mesma ideia que eu aqui. E ele contou pra ela que, enfim, os ossos humanos queimam por 2 horas em uma temperatura de, tipo, 1000 graus, até mais do que isso. E observação, o fogo na casa da família durou 45 minutos. Então, em 45 minutos era impossível os ossos terem se desintegrado dessa maneira, sem deixar nenhum resquício. Além disso, houveram relatos de pessoas que viram as crianças depois do incêndio. Uma mulher alegou que viu as crianças passando em um carro enquanto a casa ainda estava pegando fogo, nessa parte assim de 1 da manhã, a 80 quilômetros a oeste de Fayetteville, que era o lugar onde eles moravam. Uma outra mulher disse que viu as 5 crianças na manhã seguinte, nessas paradas assim de lanchonete de estrada, sabe? Uma semana depois do incêndio,
outra mulher disse que viu 4 das 5 crianças e ela disse exatamente isso aqui pra polícia, abre aspas. As crianças estavam acompanhadas de 2 mulheres e 2 homens, todos com sotaque italiano. Eu tentei conversar com as crianças, mas um dos homens me reprimiu de forma bem hostil. Eu realmente não acho que essas crianças tenham sofrido nesse incêndio uma morte do nada. Eu acho que, de fato, alguém fez alguma coisa de propósito por conta do passado do pai da família. E, infelizmente, caiu nas mãos das crianças, né? Das 5. Depois disso, a família Sodder recebeu várias informações e notícias que os filhos estavam, espalhados pelos Estados Unidos afora. Mas quando eles iam investigar a fundo, nada aparecia. A polícia local, inclusive, se recusou a receber a ajuda do FBI. O FBI falou, ei, posso ajudar vocês e tal, a achar as crianças. A polícia local falou, não. Obrigada. Mas enfim, a partir daí as esperanças de achar as crianças de fato foi pra zero. Como última gota de suspiro, de esperança, a família contratou um detetive particular que descobriu algo muito bizarro. Eles descobriram que um dos júris que decretou que o incêndio da casa toda foi acidental, foi um curto-circuito, na verdade era o tal homem que semanas antes do incêndio estava vendendo o seguro de vida, batendo na porta falando, oi, tudo bom? Vocês querem seguro de vida? Era esse homem. Depois de alguns anos, a família ainda descobriu algumas evidências a mais de que os filhos não estavam mortos, como pedaços de ossos que foram escavados do local e depois que foram examinados foi dado a informação de que eram ossos de uma criança, de um adolescente de 17 anos, sendo que o filho mais velho desaparecido tinha 14, então não fazia sentido nenhum. Alguém implantou os ossos naquele local. Enfim, o George e a Jenny tentaram encontrar os filhos até o final da vida. O George acabou falecendo em 1969, aos 73 anos. A Jenny faleceu 20 anos depois, aos 86 anos. Infelizmente, o caso nunca foi solucionado e muitas perguntas ficam no ar. Como depois de décadas nenhuma foi encontrada, será que, enfim, infelizmente essas crianças, depois de terem sido sequestradas, fizeram alguma coisa com essas crianças? Calma, se tudo isso aconteceu em 2022 menos 1945. Se alguma criança ainda estivesse viva, elas iam estar com seus 70 e poucos, 70, algumas já falecidas, né? Mas enfim, por que ninguém foi acusado dessa coisa louca que aconteceu? Por que a polícia e o departamento de bombeiros não aceitou a ajuda do FBI? Tem várias perguntas que a gente fica tipo, o que aconteceu? Por quê? Onde se cria? Onde se vê? Hoje não deixa falar. Então, me deixe saber aqui nos comentários o que você achou dessa história, o que você achou desse crime sem solução, quem que você acha que é o culpado, se você acha que tem algum culpado, se você acha que foi um acidente, que as crianças de fato faleceram lá no local ou que de fato elas foram sequestradas. Me deixa saber aqui, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, minhas outras redes sociais vão estar aqui embaixo, continua assistindo e maratonando o especial de Natal. Se vocês estiverem vendo, me marca lá no Instagram que eu amo ver quando vocês estão vendo. Minha linha de skincare, tá tudo nessa vida, então se você não conhece a minha linha de skincare, o link vai estar aqui na bio pra você conhecer também e ficar com uma pele, ó, neném. E é isso, gente. Vejam o vídeo que saiu ontem, vejam o vídeo que vai sair amanhã e é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Fui!